Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje vamos dar continuidade à nossa revisão de História do Brasil, nossa revisão número 2, Período Colonial e Economia Açucareira. Sou o professor Luciano Vernieri e vamos dar início então à nossa revisão de hoje. Vamos falar aqui, então, da nossa decisão de colonizar o território. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Novo Mundo, a América, estava dividido entre quem? Entre Portugal e Espanha. Tá? Entretanto, outros países não concordavam com a divisão e começaram a atuar como corsários. Outro fator que levou à cobiça de outros países em relação à América foi a descoberta espanhola de ouro nas regiões que atualmente correspondem ao México e ao Peru. E devido ao medo de perder a posse das terras a outros países, que estavam contrabandeando para o Brasil, como foi o caso dos franceses, que fizeram alianças com os índios tupinambás, a coroa portuguesa decide colonizar o Brasil. Mas não somente fatores de perder a posse, como vimos, também havia fatores econômicos, entre eles o declínio do comércio com o Oriente devido ao aumento dos custos de manutenção de entrepostos comerciais. Outros países, como a França, a Inglaterra e a Espanha, estavam se utilizando da mesma rota comercial. A coroa portuguesa passou a ter a ideia de colonizar o Brasil como uma oportunidade de retomar os bons negócios. Tá? Por quê? Porque assim, as especiarias, houve um declínio do comércio com o Oriente. Por quê? Porque outros países estavam explorando a rota, então muitas pessoas estavam vendendo especiarias. Olha, esse comércio de especiarias já não está mais dando tão certo. Começou a ver que no Brasil havia o pau-brasil, havia uma esperança de encontrar ouro também. Então, com esse medo de perder a posse das terras e a oportunidade de realizar um bom negócio, o rei português, Dom João III, conhecido como o colonizador, vai decidir então colonizar o Brasil. Vamos falar agora da expedição colonizadora. Então, o colonizador, o Dom João III, vai enviar ao Brasil uma expedição que vai partir de Lisboa em dezembro de 1530, composta de 5 navios, uma tripulação de aproximadamente 400 pessoas, e no comando estava Martim Afonso de Souza. Então a primeira expedição colonizadora ao Brasil foi comandada por Martim Afonso de Souza, que explorou o litoral e o interior do território, permanecendo até 1533. Quais eram os objetivos da expedição colonizadora? Era iniciar a ocupação da terra por colonos portugueses. Por que isso? Porque, como vimos lá nas expedições guarda-costas do período pré-colonial, comandadas por Cristóvão Jacques, a ideia da coroa era defender o território contra ataques estrangeiros, dos corsários, dos piratas, que estavam contrabandeando para o Brasil. Cristóvão Jacques viu que não estava dando certo essas expedições enviadas pela coroa. Então, a coroa decidiu o quê? Olha, a forma que eu vou ter de evitar perder a posse das terras é colonizá-la e enviar colonos portugueses, certo? Então, esse foi um dos objetivos dessa expedição colonizadora. Vamos ter também a exploração econômica do território, vai ser um outro objetivo. Em consequência também, combater os corsários estrangeiros, os piratas, procurar ouro e prata e reconhecer geograficamente o litoral. Nós vamos ver que Martim Afonso de Souza vai fundar a primeira vila do Brasil. Qual foi a primeira vila do Brasil? São Vicente, fundada por quem? Martim Afonso de Souza. Quando? Em 22 de janeiro de 1532. Foi iniciada a fundação de São Vicente. Alguns livros de história datam como 1532, o início do período colonial brasileiro. Porém, Gilberto Cotrim fala em 1530. Portanto, é o que nós utilizaremos nas nossas aulas. E nessa região de São Vicente vai iniciar o cultivo da cana-de-açúcar e a instalação do primeiro engenho açucareiro. Então, pode ser que venha cair na prova da ESA. Onde iniciou o cultivo canavieiro do Brasil? Região sudeste, porque São Vicente está próxima à região de São Paulo, e não no nordeste, como será a grande fama do açúcar brasileiro será onde? Será no nordeste, A economia açucareira se desenvolverá muito no nordeste.
Então, aonde iniciou o cultivo canavieiro? São Vicente, região sudeste, tá? Ou, na época, né, região sul do Brasil ali, certo? Instalação do engenho açucareiro. E por que cultivar o açúcar, tá? Qual é a lógica para Portugal, né, decidir, então, cultivar açúcar no Brasil, cultivar cana-de-açúcar? Com o cultivo canavieiro, seria possível fixar uma localização, deixando o caráter meramente predatório da extração do pau-brasil. Por quê? Porque na época do pau-brasil, o colonizador chegava, cortava madeira, embarcava nos navios e ia embora para Portugal. Ele não criava uma vila, ele não fundava, ele só fundava algumas feitorias. Mas isso não era suficiente para fixar uma colonização ou até mesmo salvaguardar a posse. Já com o cultivo canavieiro, vai ser possível, né, cultivar o solo permanentemente e construir uma fazenda. Porque quando você tem uma fazenda, normalmente você constrói uma casa próxima a essa fazenda. Uma fazenda tem que ter uma casa para você morar perto da sua plantação. Se alguém chega lá, né, e rouba a sua plantação. Então era uma ideia portuguesa assim, olha, vamos instaurar então o cultivo canavieiro, porque dessa forma será possível colonizar a terra. Né? Questão muito importante também é que o cultivo da cana-de-açúcar ele vai coexistir com o extrativismo vegetal. Ou seja, a extração do pau-brasil ela vai continuar também durante o ciclo da cana-de-açúcar. Né? Que o cultivo canavieiro, o açúcar, será o segundo ciclo econômico brasileiro. O primeiro foi o pau-brasil, o segundo foi a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar e o pau-brasil vão coexistir, eles vão estar lado a lado. Existem pessoas que irão trabalhar na extração do pau-brasil, existem pessoas que irão trabalhar no cultivo canavieiro. Lógico que a cana-de-açúcar vai logo em seguida superar, né, o extrativismo vegetal. Também a questão, por que de cultivar açúcar? Porque o comércio europeu ele estava bastante interessado no açúcar. Juntamente com a produção açucareira, né, foram se formando também as primeiras vilas do Brasil, como foi o caso de São Vicente, né, e consequentemente a ocupação do território que colaborou para salvaguardar a posse, né, da colônia do Brasil, né, em relação a Portugal. Seguindo, durante os primeiros anos da produção açucareira, o comércio de açúcar ele era de certa forma livre. Como assim? Portugal concedia aos colonos terras, sesmarias, para que estes cultivassem a terra. Tá? Então era de uma certa forma livre. A coroa portuguesa então vai conceder terras a quem quisesse cultivá-las e tivesse recursos para instalar engenhos. Só que ali na década de 1560 e 1570, a economia açucareira teve um aumento significativo. E esse fator vai concorrer para que o rei de Portugal, né, já Dom Sebastião I, vai decretar em 1571 o monopólio da produção açucareira, certo? Então, até 1570, o comércio do açúcar era livre. A partir de 1531, Dom Sebastião I, rei de Portugal, decreta: o comércio do açúcar só poderá ser feito por navios portugueses, isto é, o monopólio da produção açucareira. Escravização dos índios. Então, durante o período pré-colonial, como vimos aí na primeira revisão, o trabalho indígena era relativamente livre e pago por meio, né, entre aspas, por meio do escambo, que era a troca de mercadorias pelo trabalho indígena. Entretanto, durante o período colonial, né, vai haver o quê? O colonizador vai tentar escravizar o índio, porque ele encontrou a mão de obra barata para trabalhar no seu engenho açucareiro, ele precisava de mão de obra. Ele viu o índio ali, pronto, eu escravizo o índio, eu safo a minha onça, né, como diz aí o gaúcho. A coroa portuguesa defendia, até certo ponto, a escravização do índio. Tá? Então ela defendia, ou seja, olha, é proibido escravizar o índio. Tá? Até certo ponto ela defendia isso. Porém, ela vai autorizar a chamada guerra justa. E o que é essa guerra justa? Era uma espécie de autorização, né, para escravizar os índios. Que muitas vezes se revoltavam à colonização portuguesa, guerreavam contra o colonizador ou se recusavam a se converter à fé católica. Muitas vezes isso era usado como pretexto, tá? Então nem sempre era guerra justa. Encontrei um índio aqui, vou dizer para a coroa que foi por guerra justa e pronto, ela vai autorizar. Tá? Então a guerra justa foi isso, esta tentativa de escravizar o índio
Tá? Era a maneira que era possível escravizar o índio de uma forma legal. Certo? A partir de 1550, a escravização dos índios foi se estabelecendo, principalmente pela falta de mão de obra na produção açucareira. Então, ou seja, olha, vou começar a escravizar o índio para a mão de obra do engenho açucareiro. Eu preciso plantar, preciso colher, preciso moer a cana, eu preciso de mão de obra. Logo, viu-se na produção, né, na escravização dos índios. Portugueses e algumas tribos indígenas aliadas, como era o caso dos tupiniquins. Então nós temos aí aliado, né, a tribo aliada aos portugueses vai ser os tupiniquins, e os índios que apoiavam os franceses são os tupinambás, basicamente. Então os portugueses e seus aliados guerreavam contra tribos rivais, tá? E dessas batalhas, dessas guerras, né, os prisioneiros eram transformados em escravos e comercializados com os colonos para trabalhar na lavoura canavieira. Veremos depois futuramente aí os bandeirantes, né? Vai ser bastante comum. O escravo índio, né, ele não vai trabalhar somente na lavoura da cana-de-açúcar, ele vai trabalhar também na cultura de alimentos, como milho, feijão, mandioca, arroz, e na extração das chamadas drogas do sertão, né, na região norte da colônia. Vamos falar agora da primeira forma de administração da colônia, que foi as capitanias hereditárias, criadas em 1534 pelo rei Dom João III. Né, o colonizador também criou as capitanias hereditárias em 1534. Tem um detalhe aqui muito importante, né, eu devo ressaltar, que o livro do Cotrim, ele fala em 15 capitanias e 12 donatários. Já o livro do Cochibe Pereira, que também é da bibliografia da ESA, vai falar em 14 capitanias ou 15 lotes. Eu creio que seja muito pouco provável, né, que caia se vir cair uma questão na prova, que venha as duas alternativas, por conta dos livros, né, ter essa, entre aspas, incoerência. E por que um fala uma coisa e outro fala outra? Vamos analisar no mapa. Nós temos aqui o mapa do Brasil, dessa época, né? Verde aí nós temos as terras pertencentes a Portugal, e laranja ali, amarelo, né? As terras pertencentes à Espanha. As capitanias eram faixas de terras em sentido horizontal, né, nessas linhas divisórias, se estendendo do litoral até o meridiano de Tordesilhas. Tá? E por que o Cochiba fala em 14 capitanias e 15 lotes? Porque São Vicente pertence a Martim de Afonso de Souza, né, como donatário, estava dividida por Santo Amaro, que pertencia ao seu irmão, né, o Pero Lopes de Souza. Então por isso que ele fala em 14 capitanias e 15 lotes. Certo? Seguindo, o donatário, né, o capitão ou o donatário, era nomeado pelo rei de Portugal e tinha a posse hereditária da capitania. O que quer dizer essa posse hereditária da capitania? Que o donatário, caso ele viesse morrer, falecesse, em seu lugar assumiria um de seus descendentes, tá? Um filho seu. O donatário era a autoridade máxima dentro da sua capitania. Entretanto, não era dono da terra, mas podia explorá-la e desenvolvê-la. Havia dois documentos básicos que geravam um vínculo jurídico entre o rei de Portugal e o seu donatário, né? O donatário que era um português, que era a carta de doação e a carta foral. A carta de doação, como o próprio nome já diz, conferia a posse hereditária das terras aos donatários. E a carta foral estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Vamos analisar agora aqui, né, os principais direitos e deveres, né, dos donatários. Nós temos aí os direitos. Era um direito do donatário criar vilas e distribuir terras, exercer plena autoridade judicial e administrativa, escravizar índios por meio da guerra justa e receber 5% dos lucros da extração do pau-brasil. E os deveres dos donatários? Tinha que enviar até 30 índios escravizados a Portugal por meio da guerra justa, né? Então a gente vê que defendia, mas não defendia tanto assim. Pagar 10% sobre todos os produtos que fossem produzidos na terra. Pagar o quinto real, né, sobre metais, pedras preciosas que encontrassem, os 20%.
Só que os donatários não vão encontrar, né, pedras preciosas e nem metais preciosos nesse primeiro momento. Preservar o monopólio da extração do pau-brasil. Tá? Então os deveres, nós vemos que são superiores aos seus direitos, né, no caso dos donatários. Por conta, né, desses deveres serem maiores, serem superiores aos direitos, nós vemos que as capitanias, né, esse sistema vai fracassar. Mas por que esse sistema foi criado no Brasil? Primeira coisa, as capitanias hereditárias, né, foram criadas no Brasil devido ao êxito que obtiveram nas Ilhas de Madeira e no arquipélago dos Açores, que também eram colônias portuguesas, né, lá nas Ilhas Atlânticas. A ideia portuguesa de colonização partiu do princípio de entregar a iniciativa particular. Tá? Ou seja, a colônia, né, o Brasil, pertencia a Portugal. Portugal queria colonizar o Brasil, só que Portugal não queria investir no Brasil. Portanto, ele vai chamar esses 12 donatários, né, como nós vimos, vai dizer assim, olha, eu concedo terras para vocês lá no Brasil, vocês vão lá, vocês pegam o dinheiro de vocês, investem lá e só pagam aí um tributo para mim, certo? Eu não vou dar nada para vocês de dinheiro. Basicamente era isso que a coroa fazia com os donatários. E como vimos, os direitos e os deveres, né, nota-se que os deveres dos donatários estavam acima dos direitos. Tá? Muitos donatários, por isso, nem vão chegar a tomar posse das suas capitanias, devido ao quê? À falta de recursos para investir. Também as terras eram muito extensas. Como vimos lá em Açores, Madeira, nós temos ilhas. As terras eram menores. Já no Brasil, não. As terras eram muito extensas. E nem todas tinham solo propício para o cultivo canavieiro, que era a menina dos olhos, né, de quem queria vir para o Brasil. Era a produção açucareira, era a oportunidade de enriquecer. Havia também a resistência indígena. Muitos donatários que chegavam ao Brasil, alguns chegaram e acabaram sendo mortos pelos índios, né, por conta dessa resistência à colonização. Também havia a distância entre Portugal e o Brasil. Uma viagem de navio de Portugal, né, de Lisboa até o Brasil, até a Bahia, por exemplo, demorava cerca de 2 a 3 meses. Muitos donatários perderam o interesse em assumir suas terras e nem chegaram a sair de Portugal. Embora tenha ocorrido o fracasso do sistema das capitanias hereditárias, duas merecem destaque porque conseguiram lograr êxito, graças ao quê? À produção de açúcar, que foi o quê? Pernambuco e São Vicente. Então, Pernambuco, quem era o donatário de Pernambuco? Duarte Coelho. Quem era o donatário de São Vicente? Martim Afonso de Souza. Né? Por conta do quê? Da produção açucareira. Ah, mas professor, na prova vai cair lá que pedindo só uma. Qual que é o marco? Marca Pernambuco. Tá? São Vicente logrou êxito no início, mas a única mesmo assim que prosperou durante muito tempo, e a gente vai ver que vai prosperar quase durante todo o período colonial brasileiro, né? Durante toda a economia açucareira, vai ser a capitania de Pernambuco, pelo menos até ali a expulsão dos holandeses. Vamos falar agora da base da colonização. Extraí esse texto aqui do próprio livro do Cotrim, porque é muito importante isso aqui. Embora esse sistema tenha fracassado, né, o sistema das capitanias hereditárias vai lançar a base da colonização, estimulando a formação dos primeiros núcleos de povoamento, né, as primeiras vilas, né, como São Vicente, Porto Seguro, Ilhéus, Olinda, Santos, como consequência, né, desse sistema de capitanias hereditárias. E esse fator vai contribuir também para preservar a posse, que era um dos objetivos de Portugal, né, e revelar possibilidades de exploração econômica da colônia. Então, vai cair na prova lá, uma pergunta. Sistema que lançou as bases da colonização, estimulando a formação dos primeiros núcleos de povoamento, capitanias hereditárias. Seguindo, vamos falar agora do governo geral, né, que foi criado em 1548, né, e efetivamente no Brasil em 1549. Acontece que, devido ao fracasso do sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decide, então, interferir mais diretamente na administração da colônia, criando o chamado
governo geral, através do regimento de 1548 ou regimento Tomé de Souza, tá? As capitanias hereditárias, elas vão coexistir com o governo geral, tá? Então, é errado dizer que as capitanias foram extintas quando foi criado o governo geral. Elas coexistiram, sendo extintas somente em 1759, já pelo Marquês de Pombal, lá no reinado de Dom José I, durante as reformas pombalinas. E aqui está grifado, né, no nosso slide, que somente a partir da extinção das capitanias hereditárias, ou seja, somente lá em 1759, que a colônia, no caso o Brasil, passará efetivamente a ser administrada por representantes diretos da coroa portuguesa. Então, somente a partir da extinção das capitanias hereditárias que o Brasil passará efetivamente a ser administrado por representantes diretos da coroa portuguesa. Antes disso, não. A sede desse governo geral, né, foi escolhida a capitania da Bahia. Por quê? Por conta da sua localização. A Bahia está localizada, né, até hoje, né, num ponto central, né, da costa brasileira, tanto para norte quanto para o sul. E também facilitaria a comunicação entre as capitanias e Portugal, certo? O donatário dessa capitania, ele foi indenizado, tá, pela coroa, e a capitania da Bahia se transformou em capitania real. E esse foi o primeiro passo para transformar as demais capitanias do Brasil em capitanias reais. Vamos falar da primeira capital do Brasil. Então, em 1º de maio de 1549, vai ser dado início à construção da primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Então, qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador. Salvador foi construída em um terreno elevado, fator esse que facilitava a defesa do território. Vamos falar agora do regimento do governo geral. O que é isso? O que aquele regimento em 1548, ou o regimento de Tomé de Souza, ele determinava? Nós vamos ver que um dos objetivos do governo geral era defender o território contra ataques estrangeiros, incentivar a busca por metais preciosos, esse é o sonho de Portugal, descobrir ouro, descobrir prata no Brasil, apoiar a expansão da fé cristã católica e lutar contra a resistência indígena. Funções do governador geral. Então, quais eram as funções? Eu lembro do mnemônico MAGE, tá? Militar, uma função militar, que ele era o comandante da defesa militar da colônia. Uma função administrativa, que era controlar os assuntos administrativos financeiros da colônia e integrar as demais capitanias no governo central na Bahia. Uma função judiciária, determinar a criação de leis, né, para o território nacional e nomear funcionários para atuar na justiça. E uma função eclesiástica, que era indicar sacerdotes para trabalhar em paróquias. Então, funções do governador geral: MAGE, militar, administrativa, judiciária e eclesiástica. Seguindo. Acontece que nós temos o governador geral, ele não vai atuar, não vai trabalhar sozinho. Ou seja, vai haver principalmente 3 auxiliares. Nós vamos ter o ouvidor-mor, era o encarregado da justiça. Então, ouvidor, eu lembro, ouve, aquele que ouve, justiça, certo? Provedor-mor, aquele que provê. Logo, eu lembro do encarregado das finanças. E o capitão-mor, que era encarregado da defesa, tá? Principalmente do litoral. Tá? Capitão, eu lembro da defesa. O governador-geral e seus auxiliares, eles vão enfrentar, né, a oposição dos chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram proprietários de terra ou de gado que residiam nas cidades, que compunham as chamadas câmaras municipais. Então, os homens bons chefiavam as chamadas câmaras municipais, que surgiram juntamente com as primeiras vilas e cidades. Tá? Os homens bons, eles administravam o poder local, taxavam produtos e também promoviam incursões, né, contra os povos indígenas para torná-los escravos. Então, nós temos um governo central, um governo geral, né, de toda a capitania. E nós vamos ter também as câmaras municipais que administravam o poder local.
Só que essas câmaras municipais, muitas vezes, elas vão dar contra as ordens do governo geral. Ou seja, vai ser a grande oposição do governo geral, vai ser os homens bons e as câmaras municipais. Governadores gerais do Brasil. Então nós vamos ver agora os 3 primeiros, e por que não os principais, governadores gerais do Brasil. Nós vamos ter o Tomé de Souza, que vai governar de 1549 a 1553. Né? Vamos ter também Duarte da Costa, que vai governar de 1553 a 1558. E o Mendes Sá, que vai governar de 1558 a 1572. Vamos ver agora, pormenorizadamente, cada um deles. Os seus principais feitos, né, durante seu governo. Tomé de Souza, ele foi o primeiro governador-geral do Brasil. E em seu governo ocorreu a fundação do quê? De Salvador. Então, em qual governo geral ocorreu a fundação de Salvador, primeira capital do Brasil? Governo Tomé de Souza. Juntamente com ele chegou o padre jesuíta Manuel da Nóbrega e mais 6 jesuítas. E vai ser dado início à catequese do índio. Quando é que inicia a catequese do índio? Durante o governo Tomé de Souza. Tá? E também vai se iniciar a pecuária no Nordeste. Então, quando é que inicia a pecuária no Nordeste? Vai ser durante o governo Tomé de Souza. Tá? Vai ser organizado também as chamadas entradas, que eram expedições da coroa portuguesa, do governo, né, que tentavam buscar ouro e prata, porém não vão obter êxito. E vai ser criado também o primeiro bispado na Bahia, né, com a vinda do primeiro bispo para o Brasil, né, o Dom Pedro Fernandes Sardinha. Vamos ver agora o governo do Duarte da Costa, que vai governar de 1553 a 1558. Com ele chegam também o padre José de Anchieta, tá, e outros jesuítas. Em janeiro de 1554, né, Nóbrega e Anchieta, eles vão fundar o Colégio de São Paulo, próximo à vila que deu origem à cidade de São Paulo, a vila de Piratininga. Também no seu governo, os franceses, com auxílio dos tupinambás, né, dos índios tupinambás, vão invadir e vão conquistar a região da atual cidade do Rio de Janeiro, onde fundaram um povoamento chamado de França Antártica. Vamos falar agora do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, que foi o responsável pela consolidação do governo geral. Então, governador-geral que foi responsável pela consolidação do governo geral vai ser o Mendes Sá, certo? Em seu governo vai ocorrer a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro em 1567, né, com auxílio do chefe militar, né, o Estácio de Sá, que era sobrinho do governador-geral. Durante seu governo vai ocorrer o quê? A chamada Confederação dos Tamoios, de 1562 a 1567, na região de São Paulo e Rio de Janeiro. Foi uma luta da resistência indígena. Tamoio, na língua indígena, quer dizer velho do lugar. Então era uma luta contra a presença do colonizador, que foi apoiada por quem? Pelos franceses, tá? Contra a colonização portuguesa. Além da varíola, que era uma doença europeia, já conhecida e dominada pelos europeus, mas quando chegou aqui nos índios não tinham resistência imunológica, muitos morreram e muitos se entregavam também, né, ao sentimento de apatia, porque pensavam que seria uma condenação dos seus deuses. Tá? Era uma doença desconhecida e muitos índios morreram por causa dessa doença. Mas o grande fator decisivo da vitória lusitana, né, portuguesa, sobre os tamoios, foi a participação dos padres Nóbrega e Anchieta, através, né, do Tratado de Paz de Iperoig, ou Armistício de Iperoig. Vamos falar agora daquele que seria o quarto governador geral do Brasil, né? Inclusive está errado aí no slide, depois eu acerto antes de postar aí o slide para download. Né? Governador geral, faltou um R ali. Dom Luiz Fernandes de Vasconcelos seria o quarto governador geral do Brasil. Só que o seguinte, ele foi morto por corsários calvinistas franceses na travessia do Atlântico, no episódio conhecido como os 40 Mártires do Brasil. Por quê? Porque nesse navio que trazia Dom Luiz Fernandes de Vasconcelos, vinham também 40 jesuítas que estavam vindo para o Brasil para catequizar os índios.
foram atacados por corsários calvinistas, né, ou seja, protestantes franceses, que praticamente virou uma briga, uma guerra, né, religiosa. Tá? E a história conta que os jesuítas morreram abraçados à imagem dos santos, por isso que ficou conhecido como os 40 mártires do Brasil. E por esse motivo, né, dadas as distâncias e a comunicação da época, o Mendes Sá vai permanecer no poder até 1572. Também está errado aí no slide. É 1572 e não 1578. A administração centralizada ou descentralizada. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, até 1572, né, com o governo Mendes Sá, nós vamos ter um governo descentralizado. Tá? Então, o que acontece? Colonizar terras ainda não povoadas. Então, quando a coroa portuguesa decidiu colonizar o Brasil, e criou o sistema de capitanias hereditárias, uma administração descentralizada, para quê? Para povoar o território. Tá? Foi isso que aconteceu. Já quando ela viu que não deu certo, e ela queria melhor administrar a colônia, ela centralizou o poder, né, com a capital na Bahia. Só que é o seguinte, após centralizar a administração colonial, com o governo geral, a coroa portuguesa decidiu descentralizar a administração lá em 1532, tá? Criando o governo do norte, né, a capital Salvador, com o governador geral, o Luiz de Brito de Almeida, que vai ficar no poder de 1553 a 1578, né, nesse governo do norte, capital Salvador, e vai criar o governo do sul, capital Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi fundado por quem? Estácio de Sá, lá no governo Mendes Sá. Tá? Então era bem recente a fundação do Rio de Janeiro também. E o presidente, o governador, seria quem? Antônio Salema, que ficou em 1554 a 1578. Centralização administrativa. Então, vamos lá. Em 1578, a coroa portuguesa estava insatisfeita com a centralização administrativa e resolveu, então, em 1578, centralizar novamente a administração colonial. E vai, né, centralizar novamente o poder aonde? Em Salvador, na Bahia, e o governador-geral será Lourenço da Veiga, que vai ficar no poder de 1578 a 1581. Vamos falar agora de um aspecto geral aqui da administração do Brasil no período colonial. Então nós vamos ter lá, em 1534, né, a criação das capitanias hereditárias, uma forma administrativa descentralizada para povoar a colônia. Depois, em 1549, vai ser dado início no Brasil o governo geral, que vai centralizar a administração com a capital em Salvador. Já em 1572, quando termina o governo Mendes Sá, né, o governo geral ele passa a ser descentralizado, criando o governo do norte, com a capital Salvador, e o governo do sul, com a capital, né, o Rio de Janeiro. Insatisfeito com esta divisão, a coroa portuguesa define, então, em 1578, que o governo geral passará a ser centralizado novamente, com a capital em Salvador. Em 1608, aí é um período que nós vamos ver que Portugal está sob domínio espanhol, o governo geral passa a ser descentralizado novamente e a capital passa a ser Salvador e Rio de Janeiro. Em 1612, novamente centraliza-se a capital Salvador. Em 1621 é criado o Estado do Maranhão, capital São Luís, e o Estado do Brasil, capital Salvador. Então dividiu novamente. Em 1751, o Estado do Maranhão é ampliado, passando a se chamar Estado do Grão-Pará, com a capital Belém. Em 1763, a capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro. E em 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Só para a gente ter uma visão ampla dessa administração portuguesa, portuguesa e espanhola, né, durante o período de 1580 a 1640, do Brasil colônia. Vamos falar agora do regime do padroado, né? Esse regime ele vai estipular direitos e deveres entre a coroa portuguesa e a Igreja Católica, tá? O regime do padroado. A religião oficial de Portugal e, consequentemente, do Brasil será qual? Será o catolicismo. O culto de outras religiões
ou crenças eram proibidos e todos deveriam ser católicos. Vamos falar agora dos direitos e deveres da coroa portuguesa. Direitos. Nós temos como nomear bispos, criar dioceses e recolher o dízimo. Então, quem nomeia bispo? Nesse caso é o governador-geral, a coroa portuguesa, o rei. Mas, sabe que isso é uma função do Papa, mas por conta do padroado, quem fazia isso era o governador-geral, mediante ordem da coroa portuguesa, do rei. E quais eram os deveres da coroa portuguesa? Garantir a expansão do catolicismo, construir igrejas e remunerar o clero. Então os padres e os bispos eram praticamente funcionários públicos, funcionários da coroa, funcionários do governo geral. Seguindo então no regime do padroado. Durante o período colonial, ocorreram diversos conflitos entre padres da Igreja Católica e o colonizador. Entretanto, a coroa portuguesa e a Igreja mantiveram o regime. Ao colonizador cabia permitir a expansão do catolicismo e os religiosos defender o trono por meio do altar. Durante o período colonial havia a chamada Inquisição, que era uma tentativa de combater heresias e práticas de outras crenças religiosas não católicas. A Igreja promovia as chamadas visitações, onde os clérigos, clérigo é os padres, os bispos, abriam processos contra quem? Contra pessoas acusadas de cometer crimes contra a fé cristã católica, como foi o caso dos cristãos novos, que eram judeus recém-convertidos ao cristianismo, que eram acusados de praticar o judaísmo em segredo. Bom, vimos agora o regime padroado, agora vamos voltar e vamos falar propriamente dito da economia açucareira e os motivos pelos quais a coroa portuguesa decide plantar açúcar no Brasil. E algumas razões são que havia o clima quente, o solo de Massapê no litoral nordestino, as chuvas, a experiência anterior, porque o cultivo canavieiro nas Ilhas de Madeira e Açores, que eram colônias portuguesas. A oportunidade de negócio, produto prestigiado na Europa, e a oportunidade de ocupar a terra e salvaguardar a sua posse. Acontece que os portugueses tinham um parceiro. O parceiro português eram os holandeses. Então, enquanto os portugueses dominavam a plantação, o cultivo, a produção açucareira, quem era responsável pelo refino, pelo aquele último toque no açúcar, o transporte e o comércio na Europa, principalmente, eram os holandeses. É de se notar que o comércio de açúcar, por vezes, era mais lucrativo para a Holanda do que para Portugal, porque eles faziam toda a parte do comércio do açúcar. A sociedade açucareira. Então nós temos três principais, vamos dizer assim, entre aspas, tipos de pessoas que viviam nesta época. Nós tínhamos aí o senhor de engenho, que era, vamos dizer assim, o topo da elite ali, colonial. Era o proprietário do engenho açucareiro. Nós tínhamos também os escravos, que era a mão de obra do engenho açucareiro, tanto a escravidão vermelha, que é composta por índios, como a escravidão africana, composta por negros oriundos da África. Nessa sociedade também vai haver o trabalhador assalariado, como os feitores, os mestres de açúcar, os purificadores, os agregados, padres, funcionários da coroa e do governo colonial, profissionais liberais, como advogados, médicos, engenheiros, entre outros. Havia a figura do chamado feitor-mor. Era como se fosse o gerente do engenho. Ele era responsável pela administração do engenho açucareiro na ausência do senhor do engenho. Quais eram as funções principais do feitor-mor? Entre elas, contar os escravos, contar o gado, administrar o engenho, visitar as matas da fazenda, mandar confessar e batizar os escravos, cuidar das casas da fazenda, prestar contas da morte de escravo ou do gado, e castigar os negros. Vamos falar do complexo do engenho açucareiro. Então, basicamente, tem 5 nomes que eu tenho que saber aqui do complexo do engenho. Primeiro, Casa Grande. O que é Casa Grande? É onde residia o senhor do engenho e sua família. Tá? A capela era onde realizada as missas dos batizados. Então, todo engenho havia uma capela.
a senzala, que era o local de pernoite dos escravos, e também as plantações, onde era plantada a cana-de-açúcar. Também havia o que? O engenho. O engenho era a unidade produtora, composta basicamente da moenda, onde a cana era moída, da fornalha, onde o caldo era fervido, e da casa de pulgar, onde o açúcar era branqueado, e os galpões, onde era estocado. E a mão de obra do engenho açucareiro, né? Qual era a mão de obra? No início da produção açucareira, o colonizador optou pelo escravo indígena. Entretanto, uma série de fatores o fez mudar para a escravidão africana. Entre esses fatores, nós temos a redução da população indígena, porque houve muitas revoltas, né? A não adaptação ao trabalho na lavoura pelo índio. Era um trabalho feito mais pelas mulheres, e o índio era mais para a caça, né? E normalmente quando tinha agricultura indígena era mais para a subsistência e não para um comércio exterior, né, no caso. A falta de imunidade dos índios a doenças europeias, né? Então isso ocasionava muitas mortes dos índios, e isso ocasionava a redução de sua população. Alguns povos africanos já tinham contato com a agricultura, tá? Isso facilitou bastante a questão do comércio negreiro. A Igreja Católica era contra a escravização do índio, né? Queria aculturá-lo, né? e transformá-lo, ou seja, convertê-lo à fé cristã católica, né? E vai muitas vezes pedir à coroa que fosse proibida a escravização dos índios. As constantes fugas dos índios escravizados das fazendas, porque eram conhecedores do mato, né? Conheciam a região, então fugiam, facilmente se embrenhavam no mato e ninguém mais achava. Mas com certeza o principal fator que vai motivar, né, essa introdução da mão de obra escrava africana vai ser o lucrativo comércio negreiro. Por quê? Como veremos aí nas próximas aulas, o comércio de índios como escravos ficava dentro da colônia. Já o comércio de escravos africanos ia para a metrópole. Por vezes é de se notar que o tráfico negreiro, algumas vezes, foi mais lucrativo para Portugal do que o negócio do açúcar. Mais uma frase aqui extraída, então, do livro do Gilberto Cotrim, que fala que a mão de obra africana representou a base das atividades econômicas no Brasil colonial, certo? Então, os escravos africanos trabalharam durante o período colonial na produção açucareira, depois na mineração, mas também na produção agrícola de outros produtos, como mandioca, feijão, arroz, tabaco, entre outros. Então, se cai na prova da ESA, qual foi a base das atividades econômicas do Brasil colonial? Foi a mão de obra escravo africana. Vamos falar agora da plantation. Então, o que é a plantation açucareira? Eu lembro do mnemônico Leme, latifundiário, grande proprietário de terra. Escravocrata, que é a mão de obra escrava. Monocultor, o único produto, no caso açúcar. E exportador, produção voltada para abastecer o mercado externo. Então, plantation, Leme, latifundiário, escravocrata, monocultor, exportador. Só que a plantation, voltada para o mercado externo, mas também havia o mercado interno colonial. Tá? Embora as atenções lusitanas, né, da coroa portuguesa, estivessem voltadas para o comércio exterior, né, para a plantation açucareira, o mercado interno colonial, né, se desenvolvia em torno da pecuária. Tá? E a pecuária foi uma das principais atividades no período colonial, porque além de servir como alimento, o gado também era utilizado para o transporte de cargas e para mover o engenho açucareiro. Portanto, a economia colonial não se reduziu à plantation. Tráfico negreiro. Então, qual foi o primeiro país a transportar escravos africanos pelo Atlântico? Foi Portugal. Porque, como vimos, Portugal conquistou a costa africana, colonizou a costa africana, logo ele tinha acesso aos negros africanos. Com mais facilidade, poderia então comercializar esses escravos. As primeiras capitanias a receberem escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, devido ao quê? À produção açucareira. E qual foi o período em que mais vieram escravos para o Brasil? Foi o período do século XIX, entre os anos de 1801 a 1855. Né?
a importação de escravos africanos foi mais intensa devido à produção cafeeira, não açucareira, certo? Então, no século XIX, devido à produção cafeeira, né, foi o período mais intensa vinda de escravos africanos para o Brasil. Seguindo, então, aqui no tráfico negreiro. Então, o navio negreiro, ele ficou conhecido como tumbeiro, ou túmulos flutuantes. Por quê? Porque na travessia do Atlântico, muitos escravos africanos morriam, né? Porque eles vinham acorrentados nos porões dos navios, né? E a alimentação era escassa, muitos morriam de escorbuto, a higiene era péssima também, disseminação de muitas doenças, e muitos morriam nessa travessia, por isso que recebeu esse apelido de tumbeiro, né? Relativo à tumba, a túmulos flutuantes. Vamos falar agora da distinção entre os escravos. Então nós temos 3 principais tipos, entre aspas, de escravos. Nós vamos ter os negros do eito, que eram aqueles que trabalhavam na lavoura. Os negros do eito era o trabalho que menos prolongava a vida do escravo, né? O trabalho mais sugado, vamos dizer assim. Vamos ter os escravos de ganho, tá? Que executavam diversos trabalhos, né? E os escravos domésticos, trabalhavam nas casas, nas famílias. Eram aqueles mais bonitos, né? Mais apessoados, né? Não lá nos portos onde eram vendidos os escravos, as famílias iam lá comprar esses escravos que eles achavam mais, entre aspas, bonitos, né? A adaptação cultural. Nós vamos ter 2 tipos de escravos. O boçal, que era o escravo boçal. Boçal é aquele escravo recém-chegado da África, que desconhecia a língua portuguesa, os costumes da colônia, por isso era comprado mais barato, porque era necessário ensiná-lo, né, a cultura da colônia. Também vai haver o escravo ladino, que era aquele escravo que já conhecia o idioma e os costumes da colônia. Ele era mais caro. Tá? Escravo ladino. Ladino vai ser uma expressão também utilizada para o índio. O índio ladino, que era aquele que estava nas missões jesuíticas. Tá? Então, ladino é aquele que já conhece a vida da colônia. Boçal é aquele que não conhece a vida da colônia. Vamos apresentar agora os principais grupos africanos vindos para o Brasil. Nós vamos ter 2 grupos principais. Vai ser os bantus e os sudaneses. Os bantus, oriundos da África Central, tá? Normalmente da Angola e do Congo. Os bantus foram levados principalmente para Pernambuco, Minas Gerais, tá? E Rio de Janeiro. Eram considerados mais baratos, mais dóceis, porém menos inteligentes. Está entre aspas aí, porque estamos tratando de pessoas. Mas é assim que o livro trata. Sudaneses. Vamos falar agora dos sudaneses. Eles eram oriundos da onde? Da África Ocidental, tá? Região da Daomé, Benin, Nigéria e Guiné. Foram levados principalmente para a Bahia. Eram considerados mais caros, mais fortes e mais inteligentes. Foram responsáveis por várias revoltas contra o colonizador. Por esse motivo, começaram a ser menos procurados. Então, o senhor de escravo, né, que ele queria comprar escravos, ele começou a optar mais pelos bantus, por conta dessa docilidade, entre aspas. Vamos falar agora do quilombo. O que é um quilombo? Quilombo era o refúgio dos escravos fugitivos. E qual vai ser o principal quilombo da história brasileira? Vai ser o quilombo dos Palmares, que vai existir de 1629 a 1694. O Quilombo dos Palmares atualmente está localizado no estado do Alagoas, mas na época essa região pertencia à capitania de Pernambuco. Então, muito cuidado na prova. Falar do atual estado é Alagoas. Na época, era a capitania de Pernambuco. E o principal líder do Quilombo dos Palmares foi o Zumbi dos Palmares. Os senhores de engenho contrataram o bandeirante Domingos Jorge Velho para destruir Palmares. E por que houve esta questão dos senhores de engenho tentar destruir Palmares? Por que isso? Porque o quilombo era uma oportunidade de fuga, né, do escravo, era a oportunidade de viver fora da escravidão, né? E muitos escravos fugiam das fazendas e se refugiavam, né, nos quilombos. E o Quilombo dos Palmares foi um grande quilombo, né, e que necessitou ser destruído, né, por conta desta evasão, né, dos
escravos das fazendas. Então Domingos Jorge Velho vai destruir Palmares em 1694. Ele era um bandeirante. Zumbi, né, vai conseguir fugir ao cerco, porém ele vai ser morto em 20 de novembro de 1695, sendo o dia de sua morte, né, considerado o Dia da Consciência Negra. Então, se cai na prova, por que é considerado o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro? Por conta da morte do Zumbi e dos Palmares, né? Foi decapitado lá em Pernambuco. Pessoal, essa foi a nossa segunda revisão. Falamos aí do período colonial e da economia açucareira. Na próxima revisão, vamos falar aí propriamente da União Ibérica e também dos tratados e também aí, né, iniciando já na questão da mineração também, nas próximas revisões. Espero que vocês tenham compreendido o assunto aqui passado, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal para nos acompanhar até o dia da prova. Deus abençoe a todos e até a próxima.